E aí, gente, continuando aí vamos dizer que é uma parte 2, né? Daquele assunto que a gente estava tendo sobre família, trabalho e igreja. Em Marcos 10, 28 e 29, Pedro começou a declarar para Jesus: Eis que nós tudo abandonamos para seguir. Garantiu-lhe Jesus: Com toda certeza eu vos asseguro que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, pai, mãe, filhos, bens, por causa de mim do Evangelho, que não receba já no presente 100 vezes mais, em casa, irmãos, filhos e bens, e com eles perseguições, né? Estranho, né? Ele ter botado isso aqui, com eles perseguições, mas no mundo futuro, a vida eterna. Opa, então peraí, vamos entender. Esse texto, se a gente pegar o contexto dele, Jesus está falando com quem? Com os discípulos, né? Especificamente aqui, inclusive, ele falou diretamente a Pedro sobre o que Pedro disse. E um parêntese aqui: os discípulos tinham, né, como ele falou, largado tudo para seguir Jesus. Queria lembrar que só um dos discípulos era casado, todos os outros não eram. Esse é um primeiro caso. Por que eu estou querendo dizer isso? Porque esse texto, ele está falando dá para entender claramente que ele está falando num contexto de missionários no nosso tempo e pessoas que vivem esse texto, né? Vamos explicar. Por quê? Porque 100 vezes mais casa, irmãos, irmãs, tal. Porque quem trabalha exclusivamente para missões, para o ministério exclusivamente, tá? Assim como os discípulos, eles abandonam casa, irmãos, irmãs. E por que 100 vezes mais? Porque eles vão em Deus e nas pessoas que eles vão ganhando para Cristo e nas pessoas que já conhecem a Cristo, que vão nos ajudando naquele ministério, eles acabam ganhando pais, irmãos, irmãs e por aí vai. Então, tanto que no final ele ainda fala e com eles perseguições, tá? Esse é um ponto. A outra visão sobre esse texto é sobre um contexto de pessoas que se convertem, vamos dizer, um filho se converte, mas o seu lar, seus pais, seus irmãos, irmãs, não são cristãos, não entregaram o coração para Cristo, e com isso, perseguição, que é o que o texto fala. Então, e tanto os missionários também, e com isso, perseguição. Quanto a gente não ouve missionários sendo perseguidos, mortos e etc. Então, o nosso contexto hoje, assim, vamos falar de nós aqui, hoje, onde você está. Cara, você está na sua casa, tranquilinho, você está indo para a igreja, e vamos dizer, uma pessoa que não viveu essa questão de perseguição da família em relação a isso. Você não foi expulso da sua casa. Esse texto não está falando do que você está vivendo, né, exclusivamente, mas está falando deles, dessas pessoas que, ei, se você não desistir disso, você não desistir desse Jesus que você está falando aí, você vai para fora de casa, você não é mais meu filho, estou te expulsando. E aí esse texto fala, cara, abandone eles por causa de mim, e você vai receber casas, irmãos, porque eles vão, em Cristo, eles vão ser nossos irmãos, né? Eles vão ganhar as casas, os lugares que Deus vai dando para aquela pessoa, né? E vai ganhar nós como irmãos em Cristo, e por aí vai. Então é nesse contexto, e podemos talvez viver isso no fim dos tempos, porque lá em Mateus 34, 36, né, ele fala assim, ó, não cuideis para vir à terra para trazer paz, mas não vim trazer paz, mas espada, porque eu vim por dissensão ao homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra, e assim os inimigos do homem serão seus próprios familiares. Quem ama o pai e a mãe, olha o contexto, não é digno, mais ao pai e à mãe não é digno de mim. Quem ama seu filho e sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Então é uma questão de tipo assim, olha, escolha. Vocês entendem? É um contexto de quem
taxativamente só tem uma escolha, sabe? Você escolhe isso ou a Cristo, tá? Então, eu estou só desmistificando esse texto, vocês estão entendendo? Eu fiquei pensando, Deus, se eu entendi esse texto certo, né? Será que eu não foi uma coisa que eu pensei, foi revelação do Senhor mesmo em relação a esse texto? Porque, né? Tanta gente fala sobre esse texto de outra forma. E aí eu fui atrás, porque eu tenho uma responsabilidade com o que eu estou falando. E rapidamente encontrei um vídeo do Luciano Subirá, pastor Luciano Subirá, que eu creio que tem um bom know-how para dizer, né, sobre isso. E ele fala, se você digitar lá no YouTube, Marcos 10, 28, Luciano Subirá, vocês vão ver o vídeo. Ele fala exatamente isso que eu estou explicando para vocês, e eu pesquisei isso depois. Então, primeiro eu fiquei grato, porque realmente eu entendi da maneira correta, e ele explica até muito mais. Se você tiver tempo, vai lá no YouTube, Marcos 10, 28, pastor Luciano Subirá. Ele fala até muito mais lá, vale muito a pena ver esse vídeo, tá? Um outro texto também muito utilizado nesse sentido é buscar primeiro o reino de Deus, né? Mateus 6,33, a sua justiça e todas as coisas serão acrescentadas. Tá, gente? O reino de Deus, o que é o reino de Deus? O que os textos da Bíblia falam sobre o reino de Deus? Porque o reino de Deus, ele deixa bem claro que não é templo feito por mãos humanas. O reino de Deus passou a ser nós, o Espírito de Deus vivendo em nós, e, né, todas as questões celestiais. Isso é o reino de Deus. E ele manda buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Beleza. Então, o que é o reino de Deus? Vamos pegar um texto aqui para poder definir para a gente o que é reino de Deus. Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam mais por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então, definido o que é reino de Deus, esse texto não pode ser colocado num contexto de trabalho na igreja, que a igreja é o reino de Deus. Não é isso que o texto está dizendo. E não é isso que significa reino de Deus. Estou falando desses textos específicos. Não estou falando que não tem texto sobre o trabalho na igreja. Nós vamos falar sobre isso. Beleza? Nós estamos só ajustando algumas coisas, tá? Porque não é isso que o texto está falando, tá? Esse versículo sobre o reino de Deus, ele mostra que devemos buscar uma vida alinhada com os valores do céu, priorizando justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Entendam, eu não estou invalidando o trabalho na igreja, tampouco as experiências que pessoas viveram trabalhando na igreja. Eu vivi várias experiências trabalhando na igreja, tá? Eu não estou invalidando isso, pelo contrário, tá? O tempo todo, desde a primeira parte dessa, nós estamos trazendo e explicando que existe o jeito certo de fazer as coisas. Não é de qualquer maneira, não é abandonando os seus, porque tem texto sobre isso, não é simplesmente fazer também, porque agora nós vamos entrar sobre essa questão do trabalho. Cara, está faltando gente para trabalhar, tanto dentro da igreja quanto fora, principalmente para fora. Lá em Mateus 9, 37 e 38, ele disse aos discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, portanto, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Sabe? E é muito real. Você vê isso. E, falta gente para fazer as coisas. Sabe? Então, sobre a questão no trabalho na igreja, né? Vamos lá. Trabalho na igreja, gente, tem que ser feito, precisa de gente, sabe? Você entra na igreja hoje, o banco tá limpo, o chão tá limpo. A igreja que tem ar-condicionado, alguém foi lá e ligou o ar-condicionado. Os irmãos da adoração estão lá, tocando, servindo ao Senhor, para você e ele em comunhão, que é isso, isso que serve a igreja, para a comunhão dos santos, que é isso que a palavra diz, adorarem ao Senhor, prestarem culto. Entendeu? Precisa de pessoas. Meus filhos vão para a salinha, certo? Precisa de pessoas.
sabe? O banheiro está limpo, foi pessoas, sabe? Então, existe sim, você precisa trabalhar na obra, sabe? E não é só dentro da igreja, mas tem o trabalho na igreja, certo? Então, as coisas não fazem de forma automática. Precisa de gente para isso. E está faltando gente, tá? Mas também até para fazer dentro e fora da igreja, existe a maneira certa de fazer isso. Porque, lá, por exemplo, em Colossenses 3:23, tudo quando fizeres, fazei de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Então, não é para o seu líder, não é para ninguém. Você faz para os seus irmãos, para ganhar pessoas, como ao Senhor e não aos homens. Então, cuidado com essa questão, sabe? Você tem que ter um coração, realmente analisa o seu coração. Você está fazendo porque você está sendo obrigado ou você está fazendo porque você entende que Deus te chamou para fazer aquilo? Se você entende que Deus te chamou para fazer aquilo, amém, glória a Deus. Vambora, com saúde. Prestando atenção em todo o resto que nós já falamos aqui nessa parte e na parte anterior. Correto? Então, E o fazer, gente, a Bíblia diz, né? Tiago escreve, a fé sem obras é morta em si mesmo. Sabe, tipo, a pessoa fala que tem fé em Cristo, que isso e aquilo, e tem aquela questão, né? Mostre-me tuas mãos, sabe? Então tem o trabalho dentro e fora da igreja, tá? Mas cuidado, dentro da igreja principalmente, é uma questão de abençoar os irmãos, abençoar as pessoas que estão chegando, tá? Só que nós fomos chamados para sermos missionários. Nós não fomos chamados para viver dentro da igreja o resto da vida. Se Deus está te chamando único e exclusivamente só para fazer alguma coisa dentro da igreja, pense com carinho. Porque o nosso papel principal é fora. É de falar Cristo para as pessoas. É de querer as pessoas ver Cristo em nós. Como é que vai ver se você só faz isso dentro da igreja? Né? E do lado de fora, não faz. Então, tome cuidado com essas coisas, sabe? Um outro texto diz assim: o maior entre vocês deverá ser servo. Tá vendo? Então, como eu falei, eu não vim invalidar o trabalho. De forma nenhuma. Ele tem o seu lugar. Vou dar um exemplo. Agora, recentemente, talvez você vai ver isso aqui daqui 1 ano, 2 anos, mas agora, recentemente, minha esposa foi para um retiro da igreja, só de mulheres, e foi extremamente abençoada por pessoas que estavam servindo. O serviço delas foi extremamente impactante. Mas por quê? Porque elas estão seguindo isso aqui. Primeiro que elas não estão fazendo para ninguém, estão fazendo para Deus. Elas entendem que elas têm que estar lá. Você entende? Até para servir dentro da igreja tem um jeito certo. E foi uma bênção. E precisa de pessoas. Se não tivesse aquelas pessoas, não seria assim. Entende? Então, mediante, gente, tudo isso que a gente viu aí, nisso que foi falado hoje, mediante tudo que a gente falou na parte 1, né, teria muito mais para falar, mas eu não quero ficar me prolongando, nem, sabe? Eu acho que está muito claro. Busque em Deus saúde para fazer as coisas dele. Sempre. Leia. Não seja, sabe, a Bíblia está aí, o véu já rasgou, é você e Deus. Você que vai prestar conta. Não é o seu pastor que vai prestar conta de você. É você. Não adianta chegar lá em cima e querer botar a culpa em Deus, tá? Porque é isso aí, é nossa responsabilidade, sabe? Vamos buscar, vamos ler e vamos buscar saúde para a gente cuidar das nossas famílias, para a gente servir aos nossos irmãos, sim, e para nós, principalmente, servirmos os de fora, que é o nosso principal papel. Deus nos abençoe.